Vamos compartilhar afetos, né, gente? Em todas as nossas adversidades, né? Todos somos humanos. Então, vamos começar, né? Hoje a nossa convidada é a Luciana Fernandes, carinhosamente chamada por muitos como Lu Fernandes. A Lu Fernandes é psicóloga, terapeuta integrativa, doutora em Educação em Ciências de Saúde. Lu Fernandes tem uma vasta formação. Fomos também colegas de formação em constelação familiar. Lu Fernandes é uma dessas pessoas que são colaboradoras para trazer ao mundo ferramentas, são aprendizados que a gente vai tendo ao longo da nossa vida, que a gente pode se utilizar de tais dinâmicas e técnicas para se liberar, para olhar mais para a gente, o que a gente pode fazer com a nossa vida, né? Não aquilo que fizeram de nós, mas o que nós fazemos do que fizeram de nós, né? Já dizia Sartre. Então, eu vou convidar a nossa querida Lu Fernandes. Oi, Lu querida! Salve, Lu! Boa noite a todos. Boa noite, Fábio querido. Que alegria. Oi, Lu, que alegria, viu, Lu? A Lu foi a primeira que estreamos o quadro aqui, né, do Fábio Zanin Convida, falando sobre um assunto muito interessante que a Lu está bem inserida, né, Lu? Que são as PICs, as práticas integrativas. E eu gostaria, Lu, que você mesmo se apresentasse, né, para as pessoas que não te conhecem. E aí a gente vai começar a falar aonde você trabalha, o que são as práticas integrativas, né, Lu? Como que você trabalha, quais são elas, tudo isso que é super interessante. Gratidão, Fábio querido. Gratidão a todos, uma boa noite. Como o Fábio falou, meu nome é Luciana, sou conhecida como Lu Fernandes. Eu sou psicóloga de graduação, sou doutora em Educação em Ciências de Saúde e sou terapeuta integrativa. Eu trabalho com várias práticas integrativas e complementares de saúde e outras práticas terapêuticas também. Que ao longo da nossa conversa a gente vai falar um pouquinho sobre essas práticas. E na nossa conversa de hoje, no nosso encontro de hoje, a gente vai ver como essas práticas integrativas e complementares de saúde podem contribuir na saúde do trabalhador. Então, a gente pensou nesse tema cuidando de quem cuida, né? Porque nós nós cuidarmos e sermos cuidados também. Então, nós que trabalhamos, todos nós trabalhamos, né, em algum campo de um trabalho que seja externo, interno, dentro de casa, agora na quarentena, né, até os próprios trabalhos internos, né, desde os trabalhos internos. Com certeza, Lu. Né, e os trabalhos internos na nossa casa, na nossa casa interna. Então, como essas práticas elas podem contribuir na saúde de todos. E aqui, hoje, na saúde do trabalhador mesmo, até mesmo considerando o trabalhador de empresa, né? O trabalhador de uma instituição, enfim, independente do trabalho. Todos os que trabalham, né, Lu? Eu adorei o seu tema, porque ele acrescentou da outra vez que a gente fez, Lu, esse cuidado de quem cuida. Olha que lindo, né? Hoje, Lu, eu passei por uma adversidade. E eu percebi assim, como eu reagi, né? Com medo, E aí eu logo fiquei atento. Falei, olha, né? Atenção, não precisa reagir assim, vai com calma e o diálogo chega lá. Mas aí eu vi a importância, Lu, que nós somos seres humanos, né? Então, todos estamos diante disso, né, Lu? Desses estresses, como você falou. Eu achei interessante porque é o trabalhador terapeuta, psicólogo, trabalhador de empresas, né, Lu? Todos que dependemos de um trabalho honesto, que tenha o nosso sustento, a gente ficou abalado nesses 2, 3 meses já, né, Lu? Todo mundo. Então, eu adorei você trazer esse tema, porque a Lu, ela tem um presente pra gente no final da vivência, viu, pessoal? Onde todos vamos se integrar e fazer esse reforço, né? E que lindo, Lu. Ô, Lu, então pode começar a falar um pouquinho, Lu, né? O que são essas práticas integrativas, né?
Exato. A gente fala tanto, né, das práticas integrativas ou das PICs, né? Quem já ouviu essa sigla, PICs quer dizer práticas integrativas e complementares de saúde. Mas o que, né, antes de quais, né, quais seriam, mas o que são essas práticas? E hoje Aham. eu resolvi trazer a própria definição da política nacional, que existe uma política nacional de práticas integrativas e complementares de saúde. Isso é muito importante. Quando o Ministério da Saúde reconhece essas práticas a serem oferecidas, inclusive pelo SUS, né, termos o direito de acesso a práticas que possam promover saúde. Então, elas vão cuidar, né, já falando um pouquinho, né, a manutenção da saúde, a prevenção, a promoção, a educação em saúde, né, porque todos nós temos Nossa, direito né, a ter isso. acesso a ferramentas que possam promover a saúde. Né? Então, eu vou Que é falar um saúde pouco, mental também, né, Lu? inclui tudo, Totalmente. mental, social, né, a saúde Isso, física. social. E olha que interessante, na própria definição do Ministério da Saúde, eles consideram o aspecto espiritual. Eu achei isso muito interessante. Claro que aqui o espiritual não é no sentido religioso, é no sentido energético, é num sentido mais amplo. Né? Então, tem essa, na definição do reiki, por exemplo, eles usam esse termo, mas considerando esse sentido mesmo energético, porque são práticas que falam dessa integralidade, o próprio nome, né? Integrativo é porque você integra todos esses fatores, toda a integralidade do ser, né? Você considera o conceito ampliado de saúde, né, para além da dicotomia saúde-doença, saúde como um todo, porque às vezes você pode ter um agravo na saúde física, mas você pode estar bem emocionalmente, pode estar bem socialmente. Então, o seu olhar, né, ele pode ir para um agravo da saúde, mas vai ser considerado esse todo e vai trabalhar com o conceito, com a noção do autocuidado. Então, o autocuidado ele é muito importante e o próprio corpo como ferramenta da promoção dessa saúde. O seu corpo ele tem uma inteligência própria e a partir do próprio corpo você consegue fazer esse trabalho de manutenção da saúde, né? E esse conceito de saúde e doença que é ampliado, eu gosto muito de utilizar o termo reequilíbrio, reharmonização. Eu evito muito usar a palavra cura, porque o que é a cura? Isso. O que é estar curado? O que é estar doente? O que é estar saudável? Se a gente for pensar assim, somos 100% saudáveis? Então, se não somos 100% saudáveis, então nós somos doentes? Então, então você amplia esse conceito do ciclo de vida, né? da sua vitalidade. E o próprio corpo, então a gente fala das medicinas naturais, né? Várias ferramentas naturais que você pode utilizar para fazer um equilíbrio dinâmico, na verdade, não é um equilíbrio estático. Então, as práticas integrativas, elas falam muito sobre isso, dessa integralidade. E complementares, porque são práticas que, como o nome já diz, elas não vêm concorrer com as medicinas tradicionais. Elas trabalham uma complementando a outra. Então, se eu já faço... Agregando, né, Lu? Exato, elas vêm somar. Então, elas não concorrem. Eu faço um acompanhamento de saúde alopático, né? É isso. Então, em nenhum momento um terapeuta integrativo ele vai falar assim, para tudo que está fazendo, suspende. Não, isso não existe. A gente vai trabalhar junto. Então, uma prática, né, uma medicina, uma ferramenta, ela vem complementar, ela vem agregar. E dentro do quadro de saúde da pessoa, né, ela tendo esse desenvolvimento e tendo o profissional que a acompanha, ele pode ir regulando o que ela precisa, seja um medicamento, seja uma prática, enfim. Então, uma coisa não substitui a outra, uma prática não é melhor do que a outra. Todas, na verdade, elas vão trabalhar em conjunto, elas vêm somar. É muito lindo, viu, Lu? Então Nossa, você sabe o que me fez lembrar, Lu? Também a gente, né, como constelador, né, Lu? O Bert lá atrás perguntavam para ele, né, se o trabalho
do campo, né? E toda essa energia, toda essa essência que somos nós e toda a nossa ancestralidade, né, Lu? Aí perguntava, é espiritual? Ele negava no início, né? E eu sempre falo nesses encontros de constelação, né, Lu? Eu admiro muito a humildade dele, porque ao passar do tempo, ele mudou, né? Porque nunca paravam de fazer essa pergunta. E aí lá no final perguntavam para ele, né? O trabalho é espiritual? Ele disse sim, o trabalho é espiritual. Porque está dentro de você, né, independente da tua religião. Então é muito bonito isso que você está falando, Lu, porque tem um respeito às crenças também, e o que vai além, né? Porque a gente, como um país como a gente é, né, Lu, brasileiro e tudo, tem todas as suas crendices, as suas religiões, só que vai além, né? A espiritualidade é o todo, né? Achei linda a sua explicação. Esse é o verdadeiro holístico, né? Não é você cuida de um sintoma ali, né, Lu? É tudo, é o mental, porque a pessoa adoeceu, da onde que veio, né? Então, Lu, nossa, já começou com chave de ouro, viu? É uma visão ampliada do ser humano, da saúde, dessa ferramenta, então, dessa automedicina. Claro que várias práticas, né, utilizam ferramentas externas, a acupuntura, por exemplo, utiliza agulha, a auriculoterapia, você pode utilizar sementes, a fitoterapia, você pode utilizar plantas, os florais também utilizam essências de flores e até de algumas plantas e tudo mais. Então, você pode utilizar recursos externos, mas geralmente são recursos externos que eles vão, digamos assim, contribuir para que o seu corpo produza a medicina necessária, o Ayurveda. Eu vou falar um pouco sobre quais são essas práticas, as portarias, né? Porque elas foram ao longo dos anos sendo incorporadas enquanto política nacional. Porque existem várias dessas práticas, mas elas foram reconhecidas pelo Ministério da Saúde de uns anos para cá. O que também eu falei na nossa outra conversa, que eu acho muito interessante. Hoje em dia se ouve falar mais, mas na verdade a política nacional ela é de 2006. Então ela não é tão recente assim. 2006 tem 14 anos. E tem uns 2, 3 anos que essas práticas estão sendo mais faladas, né? Então... E também mudou, né, Lu, o nome, né? Como você mesmo já mencionou, né? E aí as pessoas acham que é novo por causa disso também, né? Agora práticas integrativas, né? E complementares. Antigamente, muitas dessas práticas eram conhecidas como terapias holísticas, né? Era mais chamada assim, ou terapias alternativas, terapias holísticas, né? Várias delas hoje são práticas integrativas. Qual é a diferença? Na prática, o efeito, o benefício, ele é o mesmo. Não é o nome que mudou a eficiência. Pelo contrário, dados os benefícios comprovados, elas foram reconhecidas pelo Ministério da Saúde. A meu entender, o ganho foi que, quando ela passa a ser reconhecida e regulamentada, você tem acesso a essas práticas, inclusive pelos estabelecimentos públicos de saúde, coisa que antes era complicado, não podia. Então, hoje eu posso ir num posto de saúde e oferecer uma prática, como já acontece, né? Então, tem equipamentos públicos de saúde que já oferecem várias práticas. Tem muito a se caminhar? Com certeza. Não é algo assim que você chega e está ali à disposição, mas já existem projetos aprovados, né? Pessoas que estão à frente de setores públicos de saúde que já oferecem, né? Como a gente já viu, né? Me chama muita atenção até com relação à constelação familiar, por exemplo, tem várias, assim, na área da justiça, juízes, a constelação familiar em processos, muito comum na vara de família, né? Mas enfim, olha só que grandeza. Eu cheguei a participar um tempo de um projeto com a Flávia Vilaverde, que foi uma das nossas professoras da nossa formação de constelação familiar, um trabalho maravilhoso, né, no Fórum de Belford Roxo, com pessoas, né, que cumpriam pena em liberdade, e elas têm, assim, atividades que elas podem fazer e que podem ser abatidas na pena, e uma dessas atividades era a constelação. Então era lindo. É muito lindo, eu ouvi falar, eu não cheguei a ver, né, Lu, mas que força, né? Saber que uma terapia integrativa, né? Exatamente.
Então, funcionando. o reconhecimento dessas práticas foi importante, a meu ver, por isso. Então, dados os benefícios, ou seja, já por aí a gente já sabe o quanto ela contribui e ela poder ser oferecida em equipamentos públicos, né? Então, resumindo, o conceito de práticas integrativas é isso, né? São ferramentas, né? São formas de você trabalhar a prevenção, a promoção, a manutenção da saúde, a educação em saúde, considerando a integralidade do ser, a integralidade da saúde, considerando a singularidade do sujeito, trabalha com essa questão do autocuidado, você utiliza, né, você trabalha com ferramentas internas que possam promover essa dinâmica de saúde, né? Assim, resumindo, é mais ou menos isso. E agora eu queria falar um pouco dessas práticas, né? Quais são até hoje no Brasil? Hoje nós temos 29 práticas reconhecidas, o que é muita coisa. O Brasil é um dos que mais oferecem práticas, é o que mais reconhece práticas no mundo, né? É enorme mesmo, né, Lu? É muita coisa, né? Então, a Política Nacional das Práticas Integrativas, então, ela é de 2006, ou seja, tem 14 anos. E nesse ano foram 5 práticas reconhecidas. Então, a gente começou com 5. Quais foram? A medicina tradicional chinesa e acupuntura, a homeopatia, as plantas medicinais e fitoterapia, o termalismo ou crenoterapia. Termalismo não é tão comum, fala muito assim das águas minerais, não tem o circuito das águas que tem vários tipos de água com medicina. Isso! É uma prática integrativa, olha só que interessante. E olha, Lu, eu estou numa região, é isso que você falou mesmo, tem o caminho das águas que curam. Aqui em Poços de Caldas tem os balneários, aqueles antigos, Lu, com águas sulfurosas, tratamento de pele, tudo natural. É uma então, medicina. É uma medicina, isso mesmo. E tudo isso que você falou mesmo, terapeutas ali presentes, e várias cidades aqui de Minas, né? É uma medicina reconhecida, né? O autocuidado, né, Lu? E, por fim, a medicina antroposófica. Então, foram as 5 práticas inicialmente reconhecidas em 2006, né? Em 2017, olha só, de 2006 para 2017, depois de 11 anos, 14 práticas foram reconhecidas. Por isso que é muito comum a gente ouvir falar dessas práticas de 2017 para cá, porque durante esses 10 anos era algo que pouco se falava. Então, em 2017, quais foram as 14 práticas agregadas às 5 primeiras? Arte-terapia, Ayurveda, biodança, a dança circular, meditação, musicoterapia, naturopatia, osteopatia, quiropraxia, reflexoterapia, o reiki, Shantala, terapia comunitária integrativa, que é a prata da casa, que é uma prática brasileira, como eu falei no nosso outro encontro, e por fim o yoga. Então a gente tem o orgulho de ter uma das práticas ter nascido no Brasil, e hoje ela é reconhecida e ela é utilizada em vários países, né? Então isso é um orgulho, porque a maioria delas, elas têm origem em outros países, em outras culturas, mas temos a prata da casa. E por fim, em 2018, recentemente, tivemos no Rio de Janeiro o primeiro Congresso Internacional de Práticas Integrativas. Foi aqui no Rio, foi recente. E ao final desse encontro maravilhoso, outras 10 práticas foram reconhecidas, somando as 29. Quais foram as 10 práticas? Aromaterapia, apiterapia, a bioenergética, a constelação familiar, olha que alegria, a cromoterapia, a constelação familiar foi reconhecida enquanto prática em 2018, né? Então foi uma das recentes. Cromoterapia, a geoterapia, a hipnoterapia, olha que interessante, a hipnoterapia, a imposição de mãos, que antes tinha o reiki, agora tem a imposição de mãos, que existem várias ferramentas que trabalham com a imposição de mãos.
Isso, é verdade. A ozonioterapia e a terapia de florais. Olha que maravilha. Então, gente, essas práticas, a maioria, né, muitas delas, vocês já ouviram falar, né? Então, é importante essa informação a mais. Então, são práticas que o Ministério da Saúde ela reconhece e que podem ser oferecidas nos equipamentos públicos de saúde, que vem a complementar com os tratamentos que vocês já fazem, que vem a somar, né? Que vem a potencializar outros movimentos, né? Que a pessoa já faça em prol da sua saúde. Nossa, Lu, é lindo, é enorme, né, a lista, né? Agora, Lu, teve uma pergunta da outra vez, né? Sim. E ficou assim, eu acho que seria bom reforçar. Como que eu faço para usufruir disso pelo SUS, né? É como você falou, né, Lu? Eu acho que ainda não tem, não é nível assim, e lógico que é nacional, mas não deve ser todos os estados que já tem tudo, né? Não é assim. É uma outra coisa, né? A implementação, ela ainda está um pouco lenta, enquanto equipamento público de saúde. Já existe? Existe. Existem equipamentos que oferecem? Sim. É algo que já acontece em larga escala? Não. A gente sabe que não. E tem várias questões, né? Porque muitas pessoas que já são terapeutas até perguntam: como é que faz? Eu sou terapeuta, eu quero atuar na rede pública de saúde. Como eu faço? Porque hoje em dia... Isso, a pessoa quer trabalhar, né, Lu? Isso mesmo, tem esse lado também. Né? Porque para acontecer efetivamente, você tem que ter trabalhadores, né, trabalhando. Então, essa é a primeira coisa, porque existem pouquíssimos concursos públicos né, para essas áreas. Então, você tem, assim, homeopatia, você ainda tem, acupuntura, você ainda tem, mas são pouquíssimos, que são as primeiras até, né, as mais, digamos assim. Mas, assim, para um reiki, não tem, para uma dança circular, para uma constelação, assim, uma vaga de concurso público para constelador, não tem. Isso, então, é difícil de ver, exatamente. É mesmo, difícil. Lu. A maioria dos trabalhos que acontecem, geralmente são pessoas que já são servidoras, elas têm a formação, que foi o meu caso. Esse tema que eu trouxe hoje, eu tenho experiência na área não só do serviço público, quanto enquanto convidada, que também é muito comum. Então, ou você já tem um servidor, né, que já é... Ou seja, ele já trabalha lá. Ele já é terapeuta e ele consegue ou desenvolver ou propor serviços que contemplem práticas, entende? Mas aí ele já tem a formação, ele já é servidor e ele, às vezes, monta... Isso também depende, assim, do setor, logicamente, mas dependendo... Isso. De saúde, eu consigo montar um projeto que atendam pessoas com essas práticas, entende? Então, você tem ainda muitas circunstâncias que vão contribuir para que o trabalho já aconteça, né? Então, acontece, eu já participei de vários e tudo, mas tem isso também, tem a disponibilidade de servidores, né? Pessoas que elaborem projetos que considerem essas práticas. Esses projetos, eles precisam ser aprovados, então não é assim, né? Cheguei com um projeto... Então, Isso, pronto, começa. O que eu quero dizer com isso? É possível? É. Acontece? Acontece. Tem muito a se fazer? Tem muito a se fazer. Mas é o que eu falo, se a gente não tem a lei, se a gente não tem a portaria, como é que você vai implementar? Porque, a lei já tem, mas e o trabalho? Eu falo, mas a gente precisa dessa documentação formal, desse reconhecimento, para que agora... Com certeza. Então, tem todo um movimento de vários terapeutas de implementação. E aí, no caso de hoje, eu vou dar exemplos mais específicos de trabalhos já desenvolvidos dentro do campo da saúde do trabalhador. Então, eu sou a prova viva de que acontece, porque eu já desenvolvi trabalhos dentro de equipamentos públicos, nesse caso, na saúde do trabalhador, mas pode ser em qualquer setor. Tinha um trabalho que era dentro do público de álcool e drogas. Então, eu cheguei a ser convidada para fazer um trabalho nesse público. Mas por quê? Porque eu já era servidora, eu já tinha formação, então eu poderia agregar uma parte da minha carga horária naquele trabalho. É muito mais fácil, porque para você solicitar
alguém de fora, você tem que ter ou um concurso, ou um tipo de contrato, ou uma parceria. Então, geralmente é assim, ou quem já é servidor, ou você tem um projeto, e nesse projeto são aprovadas entradas de voluntários, que é muito comum, ou seja, a pessoa ela até atua, ela não recebe, entende? Então, você consegue fazer parcerias, ou então parcerias entre entidades. Então, não Entendi. tem aquele setor, não tem voluntário, mas existe um projeto tal, entende? Então, existem possibilidades. Então, assim, o campo, ele é fértil, né? Para a gente também não cair no copo meio vazio, né? Tem o copo meio cheio. Exatamente, Lu. E você tocou num ponto muito interessante, Lu, que é preciso arregaçar as mangas, né? Primeiramente, as formações sérias, né, Lu? Mas é como você falou, unir forças, porque a lei tem. A Lu Fernandes, pessoal, ela está bem envolvida nesses trabalhos. Eu gostaria, Lu, que você falasse efetivamente, Lu, da sua experiência, né, como atuante mesmo, direta ali, terapeuta, a importância da formação, do cuidado. Então tem vários terapeutas se mobilizando nesse sentido, né? Então, assim, a gente já tem a política e é ela que nos faz ter a questão da reivindicação da efetivação, da implementação, os projetos que vêm sendo desenvolvidos. Eu vi a pergunta da Patrícia, quando ela fala assim, aonde a constelação familiar pode ser oferecida para além da justiça, da área, né, da justiça, que hoje é muito mais comum, é mais fácil do que você ver, por exemplo, num equipamento público de saúde. Aí eu vou dar também um exemplo pela minha experiência. Né? Como eu falei no nosso outro encontro, uma das frentes que eu trabalho é na UF, né? Um projeto chamado PIX-UF, que vai falar exatamente sobre a divulgação dos benefícios dessas práticas de uma forma acessível à população, de forma que elas conheçam as práticas e conheçam o direito que elas têm de usufruir. E então, ou seja, é no meio acadêmico, né? Então tem, além da professora, né, que é responsável por esse projeto, que é a Gleice, existem outros projetos na UF com práticas. E na UF tem encontros Mostra Pix. E nessa Mostra Pix, então, são oferecidas várias vivências e trabalhos e tudo mais. E aí, como eu e a Gleice, a professora Gleice, nós somos consteladoras, num desses encontros a gente ofereceu uma vivência com constelação. Mas cai na mesma coisa. Mas cai na mesma coisa que eu falei. Calha daquela pessoa, tá um projeto, ter a formação. Isso. Então ainda é muito assim, circunstancial, quando há pessoas que têm o interesse, têm a formação, então elas oferecem. Entende? E a nossa boa luta, digamos assim, no sentido de que isso se torne cada vez mais permanente mesmo. Isso mesmo. Que se integre a nossa saúde do nosso país, né, Lu? Eu acho isso incrível. Levando essas ferramentas, exatamente. Numa ONG que atende mulheres da comunidade, com os idosos, dentro dessa área, aí dentro do lar de idosos, não só com os idosos. Então, eu faço esse trabalho de saúde do trabalhador com os funcionários do lar, né? Então, olha, aurículo, né? Viabilizando também atendimentos com florais. Então, a gente está levando, isso, a questão é pegar essas ferramentas e disponibilizar nas mais diversas frentes, né? Por exemplo, aqui no Rio tem um trabalho maravilhoso chamado Yoga na Rua, que é o yoga oferecido para a população em situação de rua. Então, eles fazem um trabalho com a população em situação de rua, com meditação, com yoga. Depois tem também, claro, assim, a confraternização na questão da alimentação. E tem esse trabalho de yoga e meditação com a população em situação de rua. Então, é isso. Tem o trabalho que eu adoro, da dança circular no aterro do Flamengo, né? A dança circular ao ar livre. A gente faz também na praia. Tá? Então, é isso. Então, vai muito ainda dessa disponibilidade das pessoas que têm a formação
delas irem se inserindo em várias frentes, inclusive no setor de saúde do trabalhador, que foi o meu caso. Eu fui servidora pública há tempo, eu já tinha essas formações, eu me interessei, então eu fui lá, né, eu tentei buscar com a coordenadora um projeto de saúde do trabalhador com essas práticas. Então eu fiz um grupo de atenção plena para o autocuidado. A atenção plena é uma ferramenta de meditação. Nesse caso, a gente fazia para manejo do estresse, ansiedade, depressão e dor crônica. Então, a gente fez o levantamento de servidores que já tinham esse histórico, inclusive, de afastamentos por conta disso, e a gente reuniu esses servidores e existe um trabalho assim, protocolado de atenção plena para o autocuidado, que é um encontro de 8 semanas, onde eles aprendem ferramentas de atenção plena, e foi maravilhoso, os relatos foram incríveis, isso fez parte de um projeto, mais um projeto dentro de um serviço público. Dentro da UERJ, na enfermagem, existe um trabalho, eu fiz uma formação, que foi uma parceria da UERJ com a Universidade de São Paulo, então capacitou servidores públicos da área de saúde em atenção plena, para quê? Para que eles levassem aos serviços de saúde. Então, todos aqueles profissionais, o nosso estágio, digamos assim, era dentro dos equipamentos públicos de saúde, e após a conclusão dessa formação, a gente passou a fazer, entende? Então, tem frente de atuação. Esse trabalho, ele existe, ainda não é ostensivo, ainda não vou entrar em qualquer equipamento público de saúde e vai ter lá à disposição. Ainda não estamos nesse patamar, mas a gente está caminhando. Não, e você falou uma coisa bem, viu, Lu? Né? Isso, não, e como você falou, ainda não. Mas lógico que vai, né? Vamos unir forças. Tem muita gente boa, né, Lu? Sempre tem gente querendo absorver, né, Lu? Querendo buscar, querendo aprender. E é interessante. E se cuidar, né? Sim, a abertura das pessoas está cada vez maior. Até é verdade. Religiosa, que é sempre, muitas pessoas às vezes acham que tem um cunho religioso, ou enfim, isso está ficando cada vez mais aberto, pessoas de diferentes, então assim, está ficando cada vez mais claro para as pessoas que essas práticas, elas não têm um vínculo religioso, e isso é muito importante, né? Assim, isso é muito importante no sentido de ser agregador. Então, não importa a frente filosófico-religiosa da pessoa. Não importa no sentido de que, assim, todos são bem-vindos. E essa abertura, a gente tem percebido que ela está cada vez maior. Não só das pessoas, quanto das frentes de atuação. As universidades estão cada vez mais abertas, existem cada vez mais projetos dentro de universidades com essas práticas, vários encontros, encontro da UFRJ, encontro da UERJ, encontro em várias universidades do Brasil inteiro. Como a gente falou na área da justiça, né? Um dos trabalhos que eu fiz de saúde do trabalhador foi no fórum, eu comentei aqui já, no fórum do MEA, a juíza de Três Rios ficou sabendo do trabalho que eu fiz, me chamou lá para Três Rios, então eu fiz uma roda de conversa sobre esse tema, as contribuições das práticas educativas na saúde do trabalhador. Fiz a vivência de atenção plena de meditação e a dança circular, no salão do fórum, inclusive. Você já pensou? Eu te admiro, viu, Lu? Admiro esses profissionais como você, e você comentou do judicial, né? Eu tô falando da constelação porque a gente é constelador em comum, né, Lu? E a gente vê como atua e ajuda, né? Porque é forte, viu, Lu? Já tem no Brasil, mais de 16 varas já em todo o Brasil que utiliza, né, as constelações comprovadamente, processos que levariam 4, 5 anos, levando 6, 7 meses. E aí, Lu, eu quero te agradecer mais uma vez, né, pelo carinho, pela sua presença amorosa, viu, Lu? Por todo esse conhecimento, né, integrado, efetivamente, que você ajuda muito a gente a esclarecer coisas assim que... E eu acho que sim, é um motivo de otimismo, né, Lu? E como você falou, né, Lu? O que pode vir a melhorar. Não é uma mágica, mas a gente, todos juntos, podemos, né, Lu? Somos mais fortes.
Juntos somos mais fortes. Então, com relação à saúde do trabalhador, é isso, o uso dessas ferramentas em prol da saúde de todos, na verdade, né? Inclusive no ambiente de trabalho. Então, se você já tem projetos dentro do seu ambiente de trabalho, de saúde do trabalhador, então são práticas que elas podem ser utilizadas em atendimentos individuais, em trabalhos em grupo, em projetos que já acontecem. Tem o programa antitabagismo, então você pode utilizar várias práticas que auxiliem. Programa de gestante, o programa de preparação para aposentadoria. Então, são ferramentas que promovem saúde, né? Que trabalham com a saúde. Nossa! Independente, assim, eu trabalho em casa, sei lá, eu sou do lar, eu estou trabalhando, eu estou cuidando de mim, da minha casa, dos meus familiares, entende? Eu quero estar bem. Eu sempre defendi isso da saúde do trabalhador, né? O trabalhador, se ele está bem, ele vai trabalhar bem, ele vai chegar bem em casa, entende? Ele vai ter uma boa noite de sono. É um pensamento em rede, todos somos um, né? Se eu estou bem, se o outro está bem, a gente interage bem, a gente trabalha bem, a gente está bem em casa, a gente está bem com... né? Então, eu sempre defendi isso no meu ambiente de trabalho. Porque, às vezes, tinha até aquele embate daquele chefe que não queria dispensar aquela pessoa naquela hora. Eu falei assim, pensa num investimento, você não está perdendo aquela hora de trabalho, você está ganhando todas as horas futuras de trabalho, porque o trabalhador ele vai estar saudável, ele vai estar bem, ele vai estar feliz, e o trabalho vai render, vai render. Então, ver os ganhos, né, Lu? Não é as perdas, é os ganhos que vai ter, né? Pensar na saúde desse trabalhador. Era muito meu... É isso mesmo. Que todos estejam bem. Né? Então, independe do ambiente, se for algo contínuo ou trabalhos pontuais, como eu fiz muito, né? Nessa feira da saúde e do bem-estar. Você vai lá, faz uma dança circular, oferece um reiki, lá no Ministério do Trabalho, né? Então, você faz uma atividade. Então, e aí, então, já entrando no gancho do que eu realizo, então eu faço, sim, né, os atendimentos individuais, particulares, hoje em dia online, né, como você falou, que aumenta assim, a potencialidade, porque antes foi interessante, porque muitos dos recursos que a gente está usando agora, eles já existiam, a questão é que agora a gente está otimizando. Né? Então, você falou tudo, Lu. A própria o WhatsApp do vídeo, eu achei isso muito interessante, porque são ferramentas que já existiam e a gente, de repente, subutilizava e agora a gente está otimizando. Fala das suas redes, então, Lu, do que você quiser falar, né, da sua página, porque você tem uma vasta experiência, até deixo aqui para quem se interessar por esse assunto, né, de PIX, de práticas integrativas, a Lu Fernandes é realmente bem indicada, ela tem uma vivência, atua nessa área, e fora tudo que ela as formações que você tem, né, Lu? Então, eu aqui no Instagram é Lu Fernandes Terapeuta, aí do Facebook é Lu Fernandes também, e depois o meu contato o Fábio vai disponibilizar lá Isso! Lá no YouTube, pode entrar em contato até para mais informações sobre as práticas, mais informações sobre essas frentes de atuação, que na verdade são ilimitadas. Na prática, não tem limite, né? Nós isso mesmo. Vamos recriando. Mas é basicamente isso. Queria agradecer muito, não só ao Fábio, a todos que participaram da minha caminhada até aqui. E eu posso já aproveitar e encaminhar para a nossa vivência, né? É sempre importante, eu acho sempre muito importante a questão da vivência. Então, eu trouxe uma vivência muito simples e eu vou, então, pedir que cada um, se possível, feche os olhos ou repouse o olhar e busque uma posição confortável, a coluna ereta, porém de uma forma confortável, se possível, os pés ancorados no chão. E o convite agora é para voltar a sua atenção apenas à sua respiração. Observe o ar entrando e saindo pelas suas narinas,
enchendo os seus pulmões, depois esvaziando. E se vier algum pensamento à sua mente, apenas observe e volte a sua atenção à sua respiração. E o convite agora é que, sem buscar controlar a respiração, vocês vão procurar inspirar e, na expiração, expirar o dobro do tempo da inspiração. Então, se, por exemplo, você inspirou em 4 segundos, vai procurar expirar em 8 segundos. Não precisa controlar o tempo da inspiração. Apenas concentre-se em expirar o dobro do tempo da inspiração. Inspira e expira no dobro do tempo da inspiração. Sem pressa, sem controlar o fluxo da respiração, o ritmo. Apenas solte o ar no dobro do tempo. Procure fazer algumas vezes. Inspira e, ao expirar, solte o ar no dobro do tempo da inspiração. Ao expirar no dobro do tempo da inspiração, vamos relaxando, soltando, estimulando o sistema parasimpático, tendendo a acalmar, a relaxar. As tensões tendem a diminuir. Cada um no seu tempo. Pode se preparando para retornar. E sempre que necessário, sempre que sentir um momento de maior agitação, basta expirar no dobro do tempo da inspiração. E essa foi a nossa vivência de hoje, já que tanto se fala, né, no estresse, na ansiedade, na agitação. É uma ferramenta super simples, uma técnica de respiração bem antiga e tradicional, mas muito funcional. Expirar no dobro do tempo da inspiração. Lu, e eu vou só compartilhar, porque eu estou falando com você, mas quem fez sabe, né, Lu? Olha como a gente se acalma, a gente se apruma com uma simples, entre aspas, respiração guiada, né, Lu? Como é possível a gente se cuidar? Às vezes, olhar para isso, né? Para as nossas reclamações, para as nossas justificativas, porque a calma, né, Lu? E eu quero dizer muito obrigado por essa pessoa linda que você é, Lu. Então, um beijão para você. Obrigado a todos também, viu? Então, agradecer a todos a presença, a partilha. E precisarem de qualquer coisa, mais informações sobre as práticas, sobre a questão da saúde do trabalhador, fiquem à vontade, sejam muito bem-vindos. Obrigado a todos, queridos e queridas. Obrigado, Lu. E sigamos juntos, gente. Até a próxima. Vamos juntos. Até a próxima. Um beijo. Tchau.